uma ressonância magnética e a gente descobriu que eu tinha fraturado a hélice esquerda do meu sacro, então, né, a gente tem a boleta aqui. E o cóccix que estava ainda meio deslocado, mas enfim, isso era mais mobilização. Só que aí, gente, foi aí que eu perdi minha mobilidade. Então, olá, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo com a Doula. Eu sou Taíne Macedo, doula e educadora perinatal. Se você está chegando por aqui, muito bem-vinda. Hoje eu estou com a Angélica Spinardi. É a primeira conversa desse Bate-Papo com a Doula, nesse formato, e eu sonhei muito com isso. Procrastinei muito como boa aquariana, mas hoje vai acontecer. Então, antes da gente começar, eu vou deixar você se apresentar, Angélica. Olá, sejam bem-vindos no Bate-Papo com a Doula. Meu nome é Angélica Spinardi, eu sou mãe. Foi assim que eu conheci o trabalho magnífico da Taíne. Mentira! Foi através da Tatu. Foi através da tatu, é verdade. Eu sou psicóloga, sou artista visual, tatuadora, mãe de 2 já. E nos conhecemos através da tatuagem. Foi um momento muito interessante, foi uma surpresa. Descobri que ela era brasileira, como eu, e eu que não tinha tantos clientes brasileiros na época. Foi uma surpresa muito, muito legal. A gente fez uma tatuagem juntas. A Taíne ganhou um concurso, na verdade foi assim que a gente se conheceu. Exatamente, eu acho que essa história vale a pena contar, porque eu tô há muito tempo pra contar ela e dar... A galera gosta de uma fofoca, de um storytelling, né? Então, sabe aqueles concursos que fica passando lá no feed, que você cai neles? Uma amiga belga minha, que queria muito ganhar uma tatu, foi lá e comentou trilhões de vezes no seu post. Sim. Os arrobas dos amigos. E um desses arrobas fui eu. Aí eu fui lá também, comentei um monte de vezes. E quem ganhou o concurso? E esse encontro eu acho que foi muito maravilhoso, porque eu me lembro do dia que você chegou lá. Inclusive, você estava com aquele cabelo que você estava falando agora há pouco aqui. Mas eu me lembro que acho que a gente começou a falar inglês, talvez. Foi. E aí eu falei, tá, mas você é brasileira, né? E aquele concurso também foi muito interessante pra mim, porque, bom, meu nome artístico é Pensée Sauvage, e a ideia, esse nome, eu acho que os nossos trabalhos também podem se conectar em relação a isso, porque Pensée Sauvage é essa ideia da planta selvagem que nasce sempre de licença no meio da cidade e traz toda a sua beleza, e traz a sua mensagem como o trabalho que você faz. Exatamente. E foi essa planta... E aqui está ela, não sei se vai dar pra ver, gente. Que a gente... Gente, vai pôr uma fotinha lá. Foi essa planta que é o meu nome artístico. E nesse dia, inclusive, eu me lembro de ter falado pra você, olha, eu tô querendo ser mãe de novo. E quando eu ficar grávida, eu vou ligar pra você. E não demorou um ano, talvez. Mas é engraçado, porque eu tenho muita mulher que me encontra, já me segue no Instagram, e que fala, olha, vai engravidar, você vai ser minha doula. Então, assim, eu tô muito acostumada a ouvir isso. E muitas vezes as mulheres não voltam. Tem muitas que vêm, claro. Tem umas que já compram o curso online, nem só mandam uma mensagem depois pra falar, olha, comprei, tô grávida, não sei o quê. Mas você foi bem rápido mesmo. Olha, vamos tomar um café? Aí eu, opa, vamos tomar um café? Ela tá grávida. O assunto é sério, aconteceu. Não, foi fantástico, porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu não tinha nenhuma dúvida que eu ia ligar pra você. E foi um prazer imenso aquele primeiro encontro, porque realmente, eu acho que... E a gente vai falar sobre isso, por que eu entrei em contato com você também e tudo mais, mas foi uma sincronicidade muito massa. E hoje estamos aqui reunidas novamente para, então, lançar esse novo projeto da Taíne, maravilhoso. E vamos lá, Taíne. Vamos lá. Então, primeiro, acho que é bom botar, assim, dar uma pincelada na situação. Você já tem um filho. Quando a gente se conhece... Não, quando você engravidou do seu segundo filho, você já tinha... Um filho de 9 anos ele tava. 9 anos, né? Ano passado. 9 anos. E conta bem breve como é que foi essa experiência de parto, do primeiro parto do primeiro filho. Tá, acho legal falar sobre isso porque eu fui mãe jovem, eu considero jovem. Bom, eu tinha 23 anos. Pra mim foi jovem porque nos meus planos era pra ser mais tarde. Então, inclusive, eu tava no final da minha formação como psicóloga, já tinha começado a tatuagem também, tava ali naquele processo de transição. E fiquei grávida, que adicionou mais uma layer, né? Mais uma camada nesse processo de transição. E nesse momento em que eu pensei, ok, então eu vou ser mãe. Já que eu vou ser mãe, e na minha cabeça, eu acho que eu cresci muito
orientada para a minha carreira muito mais do que para a maternidade. Então, até aí, naquele momento eu não sabia o quão importante era uma presença feminina, né, durante esse momento, e depois, hoje em dia, eu já entendo que foi perfeito ter essa possibilidade, porque eu não me sentia necessariamente preparada para ser mãe. E aí eu pensei, bom, esse vai ser meu único filho, eu quero que seja da maneira mais ritualística possível, porque eu não sei se eu quero fazer outro, então vamos lá. Aí, vou falar brevemente pra gente depois passar pro seu trabalho, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma doula também. Na época eu morava no Brasil, eu morava em Florianópolis. E eu então decidi que eu queria ter esse bebê dentro da água. Em que ano foi? Foi em 2015. Então, em 2015, você teve facilidade em encontrar uma doula na sua região ou era algo que tipo, tinha que garimpar? Tinha que garimpar. E vamos lá, que a gente tá falando de 10 anos atrás, o parto humanizado, como a gente conhece hoje, ainda tava, especialmente acho que dentro do SUS, no Brasil, isso tava muito no começo, porque eu fiz esse parto na água pelo sistema privado, tá? Eu não encontrei isso pelo Sistema Único de Saúde. Só que tudo começou com uma pessoa extremamente jovem que não sabia nada sobre ser mãe, que foi ao médico e até a minha 27ª semana, eu ia toda vez naquele médico e eu me sentia mal. Eu me sentia desconfortável com ele, eu sentia que até na maneira como ele me tocava era desconfortável pra mim. Tinha algo ali que tava meio off pra mim. Mas eu tava, assim, na época, eu e meu parceiro na época, não tínhamos nenhuma família em torno, a gente morava sozinhos em Floripa e tudo mais, então, uma certa situação vulnerável. Até que, eu acho até que foi ele que comentou comigo na época, o Maurício, sobre a doula. De alguma maneira a gente achou essa informação, porque eu dividi com ele que eu tava me sentindo insegura. A gente começou a garimpar e a gente encontrou a Cris, que é uma doula lá em Floripa, maravilhosa também. E aí, a Cris, eu fiz a primeira consulta com ela. E ali eu falei, bom, é isso. Porque tinha uma coisa muito importante pra mim, Taine, que eu acho que daí a história que eu vou contar, que aconteceu aqui, inclusive aqui no jardim do lado, pra mim era muito importante ter o meu filho como índia. Eu queria ter dentro da água, eu queria ter, sabe, eu queria ter da maneira mais natural possível. Isso era uma coisa que eu queria, eu entendia, mas eu ainda não incorporava. E foi quando eu conheci a Cris que ela me indicou um novo médico, porque eu tava, né, enfim, eu não tava confortável com aquela pessoa. E foi aí que encontrei esse médico também maravilhoso, que, breve, fui pela primeira consulta com ele e foi uma consulta de quase 2 horas. Isso já foi espetacular, porque eu pensei que médico que faz isso. Era médico obstetra, ginecologista obstetra? Ginecologista obstetra, eles têm eles têm uma clínica que é focada em nascimento humanizado, tarará, lá em Floripa. E aí eu sei que ele me falou uma coisa que me marcou pra sempre, que foi nesse dia, ele me falou, depois de quase 2 horas falando com ele me olha, tá, e o que você quer de mim? Aí eu falei, eu quero que você faça meu parto. Ele falou, eu não vou fazer o meu parto, quem vai fazer é você pode. E aquilo foi muito empoderador. Então eu tive essa primeira experiência, que foi uma experiência já muito acolhedora e muito empoderadora do meu primeiro filho. Críticas a esse processo. O que me deixou me deixa ainda um pouco triste é saber que não são todas as pessoas que têm acesso a essa oportunidade que deveria ser de fácil acesso para todas as mulheres, ou todas as pessoas que desejam ter filhos e de maneira acessível, sustentável, né? Que a gente possa ter acesso a esses serviços que, enfim, são apenas o nosso direito. Mas essa foi a minha primeira experiência. Meu filho nasceu na água, então eu, na verdade, os meus 2 filhos, eles ficaram até quase 42 semanas. O primeiro estava lá, tranquilinho, acomodado, não iria nascer. Comecei a fazer acupuntura. Deu certo. A bolsa estourou na mesa de acupuntura, tipo... E aí a gente vai falar do próximo parto, que já não foi assim. Mas, vai lá, então, deu tudo certo. Foi tudo como você imaginou e como você sonhou que seria aquela primeira experiência. Foi, e eu acho que isso é importante dizer. Foi como eu imaginava, tá? E aí a gente vai falar sobre o segundo. E aí, então, é isso. Aí você se viu grávida aqui pela segunda vez, num outro país, pra contextualizar. A gente tá na Bélgica.
É aqui que a gente se conheceu, é aqui que a gente mora nesse exato momento, em 2026. Não sabemos onde estaremos daqui a porque duas aquarianas loucas. E aí você se viu grávida, segundo filho, 9 anos depois. O Johan completou 10, né? Meu primeiro filho. Eles têm 10 anos de diferença. Isso. Então, tantos anos depois, num país diferente, numa cultura completamente diferente. E aí você já sabia, ok, quero que seja da mesma forma que foi o primeiro, ou você queria que fosse diferente? O que você queria dessa segunda experiência sua? Quais foram os primeiros pensamentos que vieram assim na sua cabeça quando você viu o positivo? Eu fiquei muito feliz. Acho que a diferença foi que essa criança foi, de certa maneira, planejada e pensada e esperada, e aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Tudo, né? A maneira como eu conheci o pai desse bebê, a maneira como a gente ficou junto e como o bebê veio e tudo mais. E foi tudo muito inesperado em toda essa história, eu acho. Inclusive, só o fato de saber que eu queria ter um bebê, mas o que vem depois disso foi tudo muito diferente do que eu imaginava. Eu acho que a princípio eu já pensei, bom, eu preciso falar com a Taine, porque, como você falou, eu tô num país diferente. Eu não tenho. Se no meu país eu já me sentia, talvez, insegura, né? Porque eu ouvi tantas histórias de mulheres que passaram por trabalhos de parto que foram tão difíceis que é natural, é normal que a gente se sinta com medo, que a gente se sinta com medo, mesmo sabendo que também tem muitas outras histórias que correram muito bem, que deu tudo certo, mas eu acho que a gente viveu talvez tantos anos de controle, de opressão sobre o nosso corpo feminino, e aí são tantas histórias que a gente conhece de mulheres que passaram por violência obstétrica ou por, né? Todos os tipos de violência, infelizmente. Exatamente. Então, sempre bate aquele medo, né? E aí eu pensei, bom, como é que eu posso lidar com esse medo? A primeira coisa, eu preciso falar com alguém que entende o sistema e que fala a minha língua. Isso foi importante pra mim. Alguém que entende a minha cultura, mas que entende também essa cultura aqui muito bem. E que pode fazer, então, a ponte, tá? Porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito do natural, mas eu preciso ter o reparo médico, de certa maneira, para que algo aconteça. Então eu preciso meio que ter todas as coisas, assim, organizadas e arquitetadas ao redor de mim para me sentir segura. Então falar com você foi realmente um passo, assim, uma das primeiras coisas para mim. Obviamente, porque eu já tinha tido uma experiência com doula, eu pensei, bom, foi bom, quero fazer de novo. Essa é a maneira em que eu confio. E aí, não saber absolutamente nada sobre o sistema médico, especialmente na época e até agora, sinceramente, eu não tenho meu ginecologista. Que eu digo, essa é a minha ginecologista. Então tinha tudo isso. E eu acho que contatar você foi um dos primeiros atos para me sentir segura nesse momento de tanta vulnerabilidade que é a gravidez e o parto e o pós-parto depois também, né? E pro seu companheiro também tem isso, né? O seu companheiro é belga e pra ele é o primeiro bebê. E pra ele é o primeiro bebê. Isso é uma coisa muito importante também, porque eu já tinha apesar de que eu tinha vivido essa experiência 10 anos atrás, enfim, eu já tinha um filho, eu tinha passado por isso. E pro meu companheiro, na verdade, esse era o primeiro bebê. Então eu acho que eu também estava, de certa maneira, buscando alguém que pudesse amparar ele também durante esse processo de tanta mudança, porque não é só a vinda do bebê, é a mudança que ele vai ver na parceira dele. Inclusive, que ficou muito claro, né? Que tudo muda, né? Muito claro. Tudo muda. Os hormônios vai trazer uma mudança ali fisiológica, né? No corpo, na mente da mulher, mas a mulher mudando, ela muda todo o seu entorno. Não tem como ficar tudo igual. Então isso é bem importante, isso que você disse. E aí a gente logo começou, né? O processo de preparação para parto. Eu tava bem no início, né? Eu não lembro agora, mas eu tava, acho que talvez de 4 meses. Então a gente começou cedo. Mas também foi bem tranquilo, né? Essa é a vantagem. Quando você procura uma doula do início, vocês têm tempo pra se preparar. Não, e eu mesmo que tenho o lance de deixar as coisas pra última hora, é bom. É bom, porque depois você se vê no final da gravidez com 35 mil coisas pra resolver tudo ao mesmo tempo. E eu acho que tem isso também, tem um lance burocrático, porque eu acho que, assim, durante o acompanhamento com você, a gente tocou em várias questões. Você mostrou pra gente a parte fisiológica, você mostrou pra gente a parte burocrática, a parte de hospitalização. Você deu conselhos já preparando a gente para o que viria depois do nascimento do bebê, a amamentação, enfim, teve vários assuntos que a gente abordou e eu acho que isso é muito interessante o seu trabalho que você oferece
pacotes e serviços diferentes que atendem a demanda da pessoa. E isso também pra mim foi muito interessante, que eu me senti assim, tudo bem, tem tudo isso aqui, eu posso montar O e seu quebra-cabeça da forma que isso. vai certo pra você. Você sentia medo, mesmo sendo a segunda gestação, você tinha medo do parto? Eu achava que não. Eu achava que não, achava, não, meu primeiro parto foi tranquilo. Meu primeiro parto durou 5 horas. Eu saí da mesa da compultura, era 7h30. Eu cheguei no hospital às 9h, meu filho nasceu meia-noite e meia. Não, mas eu sou tranquila, vai dar tudo certo. Até que a Maria começou a crescer, e crescer, e crescer. Eu falei, bom, tô chegando lá, agora o que faz? Comecei a fazer meditação guiada, achando que eu tava bem. Assim, não, é o meu backup. Se der, entendeu? Aí eu sei que a verdade é que sim, eu estava com medo. Uma coisa que eu entendi é que nosso corpo carrega uma memória, né? Apesar de eu não me lembrar de coisas, por exemplo, durante o parto, né? O momento em si e depois como criar essa criança, as coisas elas vão vindo, elas vão voltando pro corpo, as células têm essa memória, né? Conforme a gestação vai avançando, E o parto mais nítido é exatamente, as coisas vão voltando no corpo. E o parto é, sim, um dos rituais de passagens, se não o mais intenso. Eu acho que é o mais intenso que uma pessoa pode passar na vida. O parto é realmente um ritual de passagem potentíssimo. E sim, dá medo, porque eu acho que todo ritual de passagem tem esse componente da tensão, e é justamente isso que faz com que a gente possa passar por uma nova fase. Tem que passar pela dificuldade para crescer. Vai lá. E dá medo. É desconhecido, mesmo que seja, né, conhecido. Porque pra você já tinha vivido uma experiência, né? Então É. ficava aquela camada de não, tá tudo certo, não tenho medo. Sim, super. E você consegue hoje, olhando pra trás, identificar qual que era o medo? Era o medo da dor? Era o medo de algo de ruim acontecer? Qual que era o medo? Porque eu sei que a gestante que tá vendo, e todas as gestantes do mundo, a gente tem medo. Mas às vezes a gente não sabe dizer do que a gente tem medo. Eu acho que a dor. A dor é uma coisa que eu não achava que eu tinha medo, mas aí acho que é importante a gente falar que teve uma coisa que aconteceu durante meu parto, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas a princípio eu achava assim, não, eu consigo fazer isso porque eu já fiz uma vez, eu sei que dói, tá? E eu sou cheia de tatuagem, enfim, eu tenho uma relação com a dor eu tenho uma certa tolerância, mas juro pra você que quando começou a chegar perto, eu comecei a pensar, ai, mas vai doer. Tô com medo da dor. Não queria dar uma de forte, mas, gente, gravidez é vulnerabilidade, as coisas aparecem. As coisas aparecem, não tem como mentir. E não tem por que mentir. Acho que isso é importante também. Eu tinha muitos receios da indução. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra você. Eu tinha muito medo da indução, porque isso são histórias que eu ouvi que pareciam que eram sofridas pra mim. E porque talvez, como eu queria tanto fazer isso, né? Foi o trabalho mesmo, eu fazer o trabalho de parto, ir para indução ou mesmo para cesárea, para mim seria tirar de mim essa oportunidade de passar pelo trabalho de parto, porque o trabalho de parto era o ritual de passagem e eu queria passar por ele. Acho que medos normais de que algo pudesse acontecer com o bebê também. Acho que isso é uma coisa natural. A gente tem, porque a gente ouve histórias. E aí, será que vai dar tudo certo pro meu bebê também? Eu sei que tá tudo bem com ela, mas... Enfim. Só que a gente foi passando por esses medos. A gente trabalhou juntos, um pouco né? sobre isso, né? Tem gestante que se abre mais, porque o negócio é isso. Todo mundo vai ter medo. Mas nem toda mulher se abre de verdade e fala, olha, eu tô com medo disso. Até, por exemplo, um dos cursos que eu mais vendo, que é o meu campeão, é a dor do parto. O curso chama só a dor do parto. Mas, na verdade, ele trata sobre o quê? O medo da dor do parto. É o curso que mais vende. Tá ali a preparação do parto inteirinha, que é um curso completíssimo, maravilhoso. E tá ali um outro, que é só uma beiradinha assim, a dor do parto. Todo mundo... Não, porque é o que pega. Assim. Mas aí você vai esperar um milagre, trabalhando só numa pontinha aqui, quando o negócio é um iceberg. Então, assim, pra mim faz sentido quando a gente trabalha como a gente trabalhou. A gente fez toda uma preparação pro parto completa, presencial e online ao vivo. Sim. O que foi muito interessante, porque tinha momentos em que... teve até um momento que meu parceiro estava no Brasil, e a gente fez um meeting online, teve coisa assim, então eu acho que esse modelo também foi legal, porque fica mais fácil de te acessar também. Eu acho que
Ah, uma coisa importante, quanto mais grávida você tá, mais difícil é de se mexer. Então, o atendimento online é maravilhoso pra isso. Isso. E sem contar que a cabeça da grávida é aquele negócio, né? A memória da grávida vai indo com Deus, né? Então, assim, o curso gravado veio pra isso também. Mas Sim. o negócio sobre o medo é que você vai ter que falar sobre os medos pra você conseguir trabalhar neles. Então, eu só consegui trabalhar com você nos medos que você me contou, que você trouxe Aí pra que mim. tá. E os medos que eu escondi? Ah, agora você vai saber. Gostei. Ah, o medo da mudança do meu corpo. A mudança no corpo, é claro. Eu vejo isso assim. Eu também tatuo muitas mães. E tem um tipo de tatuagem que acontece geralmente depois de 2 anos, que é quando existe esse reencontro com o próprio corpo, que é geralmente quando a criança já tem 2 anos, por ali vai acontecer. E muitas delas relatam a mesma coisa, que elas tiveram muita dificuldade de lidar com o próprio corpo depois do parto, porque realmente não é só a transformação física e aparente, mas são as sensações no seu corpo. E isso, olhar no espelho e se ver diferente e muitas vezes não gostar daquilo que você vê, porque a gente sabe que existe todo um peso, né? Enfim, hoje em dia. Oh, as coisas estão mudando, mas Lentamente, mas estão a gente mudando. está, né, tentando cada vez mais se apoiar nesse processo de se amar, de, enfim, de celebrar esse corpo. Mas sim, tinha muito esse medo. Medo do meu parceiro me olhar diferente, porque, obviamente, também tem esse lance meio de que você vai estar tanto no papel de mãe que a parte mulher vai ser um pouco deixada de lado no início, isso é normal. Mas isso vai vir também. E esse sentimento de tipo, onde tá a Angélica mulher nisso tudo, né? Se reencontrar. Então, eu tinha esse medo realmente de me perder dentro da maternidade, de que o meu parceiro perdesse o interesse por mim. Coisas que depois a gente entende que fazem tão parte do que a sociedade fala, ou enfim, e que quanto mais você compartilha histórias reais, mais a gente desmistifica isso. E é por isso que essa série aqui vai existir. E eu tô muito feliz, porque numa conversa sem roteiro é que essas verdades vão vindo. Uhum. Acompanhei mais de ano a mulher agora, tá fazendo mais de ano, né? Porque se a gente contar Sim. desde o começo da gravidez agora, que ela tá me falando dos medos aqui que ela escondeu de mim. Você acredita? Vocês acreditam? Leva tempo também. Mas fico muito honrada de você compartilhar isso comigo e com as outras leoas aí que vão estar assistindo. Então tinham vários medos. Então, ó, mesmo quando a gente vive um parto tudo lindo, maravilhoso, a gente ainda tem medo. Não pode ter medo de uma segunda vez. Acho que tem coisas que se revelam também com o tempo, né? Na época, eu tava tão dentro do processo que depois eu consegui chegar. Eu tava com medo disso, na verdade. Talvez naquele momento você não conseguia nem identificar. Existia medos que eu não conseguia identificar e que depois eles passaram a fazer, mas então era isso, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos contar agora um parto, que eu acho que é isso que tá todo mundo esperando, que a mulherada gosta de relato de parto. Então vamos relato de parto cru, verdadeiro. E a gente escolheu um lugar pra gravar bem legal, porque vocês não conseguem ver, mas aqui tem um jardim aqui na nossa direita. E foi o jardim onde a gente ficou andando e caminhando durante o início do trabalho de parto, e onde o bicho começou a pegar mesmo. Então é muito gostoso estar aqui. Tanto tempo depois, mas me conta um pouquinho. Vou deixar você contar do seu jeito. E o que eu lembrar, eu vou adicionando Vai aí. adicionando. Bom, vamos começar pelo dia que eu caí da escada? Vamos começar por esse detalhe. Aos 8 meses de gravidez, eu caí da escada da minha casa, uma escada de madeira gigante, e eu caí sentada, assim. Eu me lembro, já que a gente tá falando de dor e de medo, eu me lembro do medo que eu passei, porque eu tava com a barriga deste tamanho, um medo tão grande. E é muito interessante, gente, porque eu tive medo, não tinha nada a ver comigo aquele medo, eu só pensava no meu bebê. A única coisa, esse bebê tá bem, e agora? E eu tava tão focada no meu bebê, que eu não percebi a dor imensa que eu tinha sentido com aquela queda. E a verdade é que eu quebrei o meu sacro e eu tirei meu cóccix do lugar. E eu tava com um guardanapos na mão, era o aniversário do meu parceiro, e eu caí assim. Eu simplesmente juntei os guardanapos depois do choque da crise, porque ele ouviu, né? E ele desceu todo chocado também. Eu só engoli, entrei na sala e falei, não, tá tudo bem. Não conseguia nem falar direito. E assim, acho que em choque talvez, né? Pra não sentir muito
Acho que é importante falar que esse parto, ele fez com que eu me conectasse muito mais com o meu corpo, tá? Então, acho que vamos começar Isso dá pra exatamente por isso. Nesse momento, acho que eu ainda, de certa maneira, vivia um pouco mais desassociada do meu corpo. Tava ainda em processo de integração. Eu estou num processo de integração nos últimos anos com o meu corpo muito mais forte. E essa queda veio justamente como, tipo assim, agora você não tem outra opção a não ser se encontrar com o seu próprio corpo e dar conta disso e se cuidar e sabe, Olhar olhar pra pra você, você, olhar olhar de pra você. verdade. Exatamente. Então aconteceu isso, eu caí da escada, isso ali já era perto de dezembro. Minha filha era pra nascer no início de fevereiro, né? Então eu tava quase nos 8 meses ali. Aí, dezembro veio e eu comecei a cada vez mais sentir dor, e dor, e dor, e dor, e dor. E daí a gente começou naquela história, ai, tem dor, cóccix, dor no cóccix, dor no cóccix, dor aqui. E eu sentia que isso aqui tava mole. Comecei em ortopedista, não, Osteopata. osteopata. Só me falaram, bom, você vai ter que se repousar, porque a gente não pode fazer radiografia. E ali estava eu, então, nos meus 2 últimos meses de gravidez, com uma fratura, sem saber. Exatamente. Esse eu acho que é o detalhe mais importante. Era o sem saber. Porque quando você sabe que você tem uma fratura, a gente se comporta de forma diferente, a gente Sim. age diferente. Agora, no seu caso, a gente sabia, ok, caiu, mas tá tudo bem. E no final da gestação, a gente já sente tanta dor pra todo lado, tantos Que achava que era incômodos, normal? que pode ser normal. E aí, até onde tá o limite do que é normal e o que não é normal. E no seu caso, é aquilo, ok, tem muita dor, ok. E aí, como é que a gente resolve? Então, a gente procurou coisas alternativas, né? Osteopata, massagem, eu vim, fiz Você uma fez massagem? E tudo ajudava, assim, um pouquinho. E E logo voltava. a dor voltava. Porque, obviamente, tinha uma fratura que eu não sabia. E eu me lembro de você fazendo. A gente estava, inclusive, no gabinete, né? A gente foi ver você naquele dia pra Foi. fazer a Foi massagem. o dia que você ficou muito estressada também de ficar tanto tempo dentro do carro. Você não Tinha aguentava mais ficar muita sentada. dor. E é isso que eu acho interessante, sabe? Esse lance de, tipo, assim, a gente é mulher, a gente sente dor, é normal. Isso aí é uma coisa que também tem que acabar, tá? Porque às vezes a gente passa por situações do tipo, ai, tá doendo muito. Não, mas tá tudo bem, eu ainda consigo, eu ainda consigo, eu ainda consigo, eu ainda consigo. E foi isso que eu fiz. E hoje eu entendo claramente, assim, foi uma lição na minha vida, isso do tipo assim, para de fazer isso com você mesma. E olha pro teu corpo, tá doendo? Se dá o direito de sentar, de relaxar, de procurar ajuda. Uma coisa que eu me lembro, inclusive, foi no pós-parto que eu tava me sentindo mal por causa da minha pressão. E a Taine me disse, vai no hospital. Eu falei, ai, Taine, se não for nada, não interessa. Vai. Né? Não interessa. Eu tava muito preocupada aquele dia já. Falei, nossa, a pressão não tá legal. Então, vai olhar agora. Se não for nada, ótimo. Graças a Deus. Volta pra casa e descansa. Exatamente. Mas e se for alguma coisa? Exatamente. No pós-parto a gente não brinca. E sobretudo pela minha vivência pessoal com meu filho Kael e por tantos outros pós-partos que eu acompanhei, pós-parto é algo que eu não brinco de forma alguma. De forma alguma. 9 chances sobre 10 que você vai me enviar uma mensagem ou vai me ligar perguntando alguma coisa, eu vou te falar, vai pro hospital. Eu posso ter certeza de que não é nada, mas meu ser sentir fala, não. Vai. Se essa mãe tá preocupada, alguma coisa tem pra ela se preocupar. É um verdadeiro caso do melhor prevenir do que remediar. E eu acho que eu acho que o papel da doula é fundamental nisso. Porque nem sempre o aparato médico vai ver da mesma maneira. Eu tive osteopatas, assim, pessoas éticas, eu acho que eu tive um atendimento ético e profissional, mas era tipo assim, bom, seu cóccix está deslocado, vamos botar no lugar, vai lá, é o que dá pra fazer. Aí começou a perder mobilidade. E a Angélica aqui é uma pessoa que gosta muito de fazer esportes, que gosta muito de fazer coisas e tal, o tempo inteiro se movendo, tarará, vocês veem, eu tô gesticulando o tempo todo. E aí começou então a minha depressão, porque eu comecei a ficar muito mais na cama e ter muita dificuldade pra tudo. Aí começou a vir o medo da dor, porque eu tava sentindo uma dor que já era um nível considerável de dor. E aí foi aí que eu fechei. Je fermei les fesses. Travou tudo. Travei. Travou por completo. Travei e eu fui realmente me fechando. E isso ficou muito claro nas últimas 2 semanas, onde a gente se fala assim, não, mas tá tudo certo pra esse bebê nascer, o bebê já tá lá embaixo e não acontece nada, porque eu
ali eu tava com muito medo já. Eu me lembro, assim, de vários dias em que eu ia de noite e eu colocava a minha meditação. Eu tava fazendo uma meditação guiada pra me ajudar durante o parto, me preparando. Porque eu tava sentindo muita dor. E aí eu comecei a ter muito mais medo. E aí eu me lembro que nas últimas semanas foi isso. Começava... Eu começava a ter contração. E eu achava que ia entrar no trabalho de parto. E parava. E aquilo vinha. Eu até me lembro agora, assim, um pouco sabe que a barriga ficava dura, assim, no meio da noite. E eu achava, ai meu Deus, é hoje. E sabe o que era? Na verdade, toda vez que eu achava que era hoje, eu ficava com medo e eu recuava. Não, não é hoje. Você não deixava o seu corpo Eu fazer não, o trabalho não dele. deixava, eu não deixava. Acho que foi muito legal que você falou sobre a questão dor e medo, porque foi bastante sobre isso. Essa é uma história de partos que fala sobre dor, que fala sobre medo e fala sobre ancoragem no corpo bastante. Porque quando você tá tão desconectada, você tá tão ali no medo lá fora, que você não consegue entender o que tá acontecendo aqui dentro. Uhum. Porque se a gente tivesse uma conexão maior nesse momento aí, em algum momento a gente teria... Você conseguiria ter entendido e falar, não, mas essa dor aqui Não é normal. não é normal, isso aqui não pode estar normal. Não. E vem de uma vida em que muitas vezes, de novo, é aquele velho lance. Ai, não, tá doendo, mas eu não quero incomodar ninguém. Tem a mulher que vai falar, não, mas tá tudo bem, não quero incomodar. Exatamente. Tem outra que vai, não, eu sou forte, eu consigo. Enfim, cada um vai criar a sua própria narrativa pra dar conta da dor. No meu caso era, não sei, não quero saber, vou fingir que não está acontecendo comigo. Vai dar tudo certo, meio in denial, assim, meio em negação. Total em negação. Total em negação. E acho que também, porque acho que se eu meio que deixasse o negócio andar ali, aí eu ia me desempoderar. Então tinha uma pontinha de mim que precisava, não, vamos segurar isso aqui, tudo bem, vamos lá. Era manter um controle de alguma forma, né? Foi a sua forma de ter controle. É um mecanismo já que eu venho pondo em prática na minha vida, o controle. E isso também acho que a história também é sobre se deixar, se entregar, porque foi assim que ela nasceu. Porque depois eu me lembro das 2 últimas semanas, porque a gente teve que fazer striping pra descolar a membrana 2 vezes. Então, o striping teve o descolamento de membrana. Então, ali você já tava com o quê? 41 semanas? Não, 40. Eu fiz o primeiro striping com 40, porque era pra completar 42 na sexta-feira. Ela nasceu numa quarta. A gente tinha marcado a indução pra sexta-feira. Eu já tinha falado da indução no meu medo. A gente tinha marcado a indução pra sexta-feira. E eu acho que foi por isso que você conseguiu se soltar aqui. Porque você já sabia, Foi. ou é agora, ou vai pra indução. Exatamente. Então vamos, tipo assim, ruim por ruim. Então o medo também ajuda. Porque eu tinha tanto medo de ir pra indução que foi. Mas enfim, acho que aquelas 2 semanas antes foi então a semana 40 e a semana 41. Foi. Ali, antes, na semana 39, eu comecei a fazer acupuntura, porque no meu primeiro parto eu tinha feito acupuntura. Eu pensei, dessa vez eu vou me adiantar. Vai dar certo. Não, querendo tomar vantagem sobre a natureza. Não vai rolar, amiga, não vai rolar. Deixa a natureza fazer o trabalho dela. Acho que a entrega é outro componente fundamental do trabalho de parto, da gravidez, enfim, de todo esse processo é a entrega. Aí, teve o stripe e a gente tava assim, é hoje, vai nascer. E aí, todo dia a mesma coisa. Começava a trabalhar. Tanto de contração, depois nada. Só pra falar, essas contrações são os pródomos, são os famosos pródomos. É ali o corpo se preparando, é meio que pegadinha do balandro. A contração, quando você pensa que vai, puf, parou. Exatamente. Muitas vezes é assim, a noite inteira. Dá de manhã, na hora que você fala, tá bom, agora eu vou tomar um banho, vou vestir roupa, vou pro hospital tranquila. Aí parou. Não, e eu me lembro várias vezes, assim, de acordar de meu... É hoje, e olhar essa barriga e falei, mas será que é hoje? Dá pra esperar mais um pouco? E ao mesmo... Aí depois, óbvio, quando eu cheguei na semana 41, aí a gente já teve que falar de indução, né? Olha, 41 semanas aí, o bebê tá tudo bem. A gente tava fazendo um monitoramento, né, a partir daquela semana. E... Inclusive, meu parceiro aprendeu a fazer acupuntura. A acupunturista ensinou ele. E ele passava a noite me colocar agulhas antes de eu ir dormir. Pra relaxar. Pra relaxar. Então a gente tava fazendo de tudo, todos os tipos de trabalhos.
Tudo que podia ser feito estava sendo feito. E nada acontecia. Bom, acontecia. Acho que é importante falar também que tem um trabalho invisível, né? Eu acho que esse nada aí... a percepção é de que nada acontece. Mas ali seu corpo estava trabalhando o tempo todo. Esses pródromos são muito importantes para preparar não só o que a gente tá vendo, mas também o bebê. O bebê precisa dessa preparação. Ele também vai passar por um processo caótico. Vai ser exprimido ali durante milhões de horas até sair. Então, é legal pro bebê esses pródromos, porque ele entende, ó, esse útero aqui contrai, depois ele relaxa, fica essa palhaçada que não tem mim, depois para. Tranquilo, vamos viver a nossa vida. E aí, no dia que começa de verdade, o bebê não é tão pego de surpresa, assim, meio que ele foi que tá acostumado. acontecendo, né? E o colo do útero vai ali meio que, a gente fala, amadurecendo, né? Ele vai sendo preparado pra dilatar. Imagina ali um negócio todo fechado, que foi feito pra ficar fechado, pra proteger teu bebê lá durante 9 meses, pra resistir fechado, uma queda de escada. Aí depois a gente quer que ele abra em 10 minutos, gente, que a gente vai muito rápido. Para de sonhar, minha amiga, por favor. Sabe, até vendo agora, depois, assim, a distância, eu acho que essas 2 últimas semanas, e o fato, talvez, de eu não ter me desesperado e não ter ido direto pro hospital também, porque, obviamente, eu já tinha passado por uma outra experiência de parto, mas eu me lembro de sempre tentar manter a calma, o máximo que eu pudesse. E eu acho que isso ajudou no sentido de que tiveram 2 semanas pra esse cólon trabalhar, pra esse útero trabalhar. Tanto que a gente teve um parto que não foi muito longo, né? O trabalho de parto em si não foi muito longo aquele dia. Porque eu passei por trabalho de parto, na verdade, 2 semanas. E isso é normal, gente. Isso é normal. O corpo ele se prepara antes. A gente é que é muito ansioso. A gente, sobretudo a sociedade que a gente vive hoje, é muito imediatista. A gente quer tudo agora, desse jeito. Então, primeira contração, a mulher que não tá preparada, que não fez um curso, que não tem uma doula, que não tem ninguém ali que sabe de verdade como é que é um parto, você teria ido pra um hospital quantas vezes essas 2 semanas? 1 milhão de vezes. Até eles enchem o saco e falar assim, quer saber, querida? Vamos induzir aqui? Ou então vamos pra uma cesárea pra acabar logo com isso? E eu acho que o curso em si foi muito sensacional pra isso. Porque mesmo assim, tinha passado por um parto já, mas, gente, é bom rever. E você não teve todo esse pródromo no primeiro. Não. Essa é uma grande diferença diferente. Foi diretamente parto, não teve essa preparação. Já nesse segundo, você teve toda uma preparação. Que, em si, pode que tenha sido um pouco um fator psicológico. Que não deixava você entrar tão rápido assim no trabalho de parto. Mas pode ser que era simplesmente seu corpo precisando daquele Exatamente. Tá eu acho também bem. que às vezes a gente tenta achar a resposta pra tudo, mas tem uma coisa simples que é o seu corpo, a vida, as coisas como elas são, e que cada um vai ter a sua história por N motivos. Então, assim, acho que trabalhar a própria confiança é uma coisa interessante, assim, e aí a doula entra realmente como esse suporte pra te ajudar a se sentir confiante em você mesma. E entender que mesmo assim, tá com medo, tá tudo bem. Eu me lembro, assim, daquele momento no parto. Eu vou chegar lá, Vamos chegar lá, gente. Eu tava no parto, mas eu tô ansiosa pelo relato, porque eu amo relato de parto, vocês acreditam? Então, número 1 dos relatos de parto. Só tenho mais de 100 pra fazer. Não vou gravar todas as mulheres, gente. Não vai ter jeito, mas a gente vai gravar. Vai. Então tá, aí 2 semanas de pródromos, bem longo, aí pá, quarta-feira, as coisas começaram. Tá, daí na terça fiz um striping. Na terça fiz um striping. Foi o segundo. Segundo descolamento de membrana. Isso também é bom a gente falar, já que a gente tá dando aula de graça aqui. Descolamento de membrana é bem eficaz, mas tem 50% de chance de funcionar. Às vezes não funciona e você precisa fazer uma segunda vez. E tá tudo bem. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, nesse mesmo dia, a gente marcou a indução. E aí, eu voltei pra casa, assim, tipo... não quero induzir. Até porque... Uma outra coisa que eu acho que é interessante, eu não tomei peridural no meu primeiro parto. E eu tenho uma tatuagem extremamente preta no topo das minhas costas. E isso foi uma das coisas que eles foram buscar ver. Se eles poderiam dar a peridural em mim por conta da tinta da tatuagem que tinha nesse local. Aqui no Brasil? Aqui. Olha, que legal. Inclusive, pra ver isso. Eu não me lembro dessa informação. Foi um dia que eu tava no cocô e ela me perguntou se eu já tinha tomado peridural. Não, eu falei que não, porque a dor do parto em si era algo que eu buscava no primeiro parto, porque eu entendo o quão transformativo é passar por essa dor. E eu acho que talvez por isso que eu tenho uma relação tranquila, de certa maneira, com a dor do parto. Hoje eu tava esperando por isso. Aí eu sei que
Eu fiz o Stripe na terça-feira, e aí na quarta-feira foi exatamente como nos outros dias. Passa a noite, aquelas contrações. Eu não me lembro agora das horas, mas era sempre meio que no mesmo ritmo. E aí eu me lembro que era de manhã e eu tava sentindo assim. Pode ser que seja hoje. Mas aí eu me lembro até nesse momento que eu fui tomar um banho, porque eu tava com dor, eu tava já com contração mais dolorida. Mas eu ainda tinha um pouco de ritmo. Tinha ritmo, né? Quando eu falei contigo. Tinha. E alguma coisa me disse, tipo, vai pra lá. E você ainda me falou, eu vou e nós vamos fazer essa criança nascer hoje. Eu tava sentindo alguma coisa. Doula é isso. A gente é meio bruxa. Ignora se você não acredita nisso. Mas eu sentia, tipo assim, não. Tá, agora vai. Tem alguma coisa acontecendo na sua voz ou na mensagem, alguma coisa. Você quer saber? Vai. Vou aí te ver, vamos fazer uma massagem, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer essa neném nascer. Aí eu sei que eu fiz uma banho e deu aquela acalmada. Eu falei, putz, não é hoje de novo. E eu fiquei brava, porque eu falei assim, mas sério mesmo? Tipo, vamos, agora eu preciso, eu vou comer tâmara, eu vou fazer alguma coisa, esquentar essa barriga, não sei. E aí foi que você veio com essa ideia sensacional de ir pro jardim. Então, que aí eu cheguei e as contrações tinham parado. As contrações tinham parado de novo e eu tava até brava com o Garri, com o meu parceiro, porque ele começou a falar comigo. E ele falava de alguma coisa que ele tava super empolgado sobre. E eu acho que ele tava tentando me distrair, sabe? Aí eu não gostei porque ele tava me distraindo. Eu não queria estar distraída. Eu queria estar presente ali no... Mas, enfim. E acho que foi bom, na verdade, no final das contas, foi bom ele me distrair. Porque isso ajuda a relaxar. Você precisava se irritar ali, sair daquele looping também, né? De tentar controlar. Eu acho que você tava tentando controlar também. Demais. Aí tava aquela coisa... Eu cheguei, eu senti um clima bem tenso, assim, de tipo... Putz, eu quero que isso aconteça, mas ao mesmo tempo eu quero controlar e eu não deixo acontecer. E eu fui vendo que, tipo assim, o clima aqui tá estranho, vamos mudar alguma coisa. Era o quê? Era janeiro, né? Foi janeiro. Não, fevereiro. Ela nasceu era dia 26 de fevereiro. Então tava bem friozinho. Eu lembro que eu... E o pé tava super gelado no jardim. E a Taine teve a maravilhosa ideia de ficar descalço. Tava frio mesmo. Tava muito frio. Tava super frio. E aí eu lembro que mas você chegou e aí vamos aterrar, né? Você falou, bem, vamos aterrar, vamos pôr o pé no chão, vamos no jardim, vamos pôr o pé no chão. E teve uma outra coisa que foi um lance meio espiritual pra mim. Acho que isso também é interessante, que momentos de tensão, momentos de medo, a gente procura também recursos espirituais, né? Eu acho que isso foi um momento em que eu entrei muito mais em contato com isso de uma maneira que eu não tinha contato antes. E eu me lembro de estar ouvindo Ponto de Umbanda e samba, muito samba, Clara Nunes, pra me dar uma fortalecida ali na minha raiz mesmo. E aí você fez o movimento, o rebozo. Eu fiz ali em cima, antes da gente descer. É verdade. Fiz lá na cozinha. Fiz na cozinha e passei óleos, fiz alguma misturinha ali de óleos que a minha intuição mandou naquela hora pra meio que ativar um pouco as contrações. Massageei a sua lombar, porque já tinha muita dor. Não tinha tanta contração, mas já tinha muita dor, o que me deixou meio assim, tipo, não, tá acontecendo, não é possível. E aí depois a gente desceu, e ali você foi ficando bem mais pé no chão. Eu vi que... E aí a gente tava... É que é frio, né? Muito frio em fevereiro, mas tinha um sol lindo. Tava lindo. Tava uma quarta-feira assim, linda. Eu tirei fotos, tirei muitas fotos aquele dia. E aí eu tava com o meu reboço justamente com o amarelo. Eu fiz um pouquinho ali, e depois você ficou com o seu parceiro. E o Garri também desceu. A gente fez... Eu acho que foi bem um ritual. Foi um ritual aquele momento no jardim. Pra mim, a minha conexão com a natureza é uma das partes mais empoderadoras da minha vida. Assim, todo momento que eu tô me sentindo vulnerável, triste, fraca, desempoderada, ou também quando eu tô me sentindo bem, empoderada, eu volto pra natureza. Sempre me traz essa presença. E eu acho que o parto é muito sobre estar presente e não tentar... Acho que a gente não tem que fugir ou sair. É o contrário, é estar presente, mas não de uma maneira racional, de controladora. É simplesmente
estar no teu corpo e deixar acontecer, mas tá ali. Você está presente. Observando as sensações, observando o que tá mudando. Por isso que eu também te convidei. Porque eu falei, tá, agora fecha os olhos, conecta aí com a terra, com a música, sente. E aqueles raios de sol, assim, aquecendo um pouquinho a gente, tava uma delícia. E aí depois a gente ainda teve a super surpresa do seu filho chegar, né? Verdade! Nossa, isso foi lindo, lembra? Porque eu tava ali, eu já tava, né? Aí voltou, Já tava. porque aí do nada ali, foi poucos minutos aqui embaixo, com a conexão com a terra. E olha, gente, veio. isso aqui, se tiver alguma doula assistindo, algum obstetra, é o ponto completamente contrário do que a gente vê no normal. A gente fala, parto, a gente precisa de calor. A gente precisa de acolhimento. Então a gente sempre fala meia, pé quente. A mulher tem que estar com o pé quentinho, bem quentinho. E ali A foi gente foi diferente. pro frio do cacete. Eu tava descalço, meu pé tava congelando. Aquela grama molhada. É. Mas pra você era o que você precisava. Exatamente. Eu precisava do ar e do espaço aberto, porque esse jardim é um jardim gigante, então tem toda essa parte aberta E o você começou a contato. produzir ali muita ocitocina. Então foi Sim. poucos minutos aqui embaixo, as contrações voltaram. Você já começou a vocalizar, cantar e tudo. E aí quando É. o seu filho chega, eu falei, ocitocina ambulante. Nossa, foi lindo, né? Foi lindo aquele momento, meu filho. Foi inesperado e ele chegou, assim, ele veio andando pelo jardim, eu lembro que eu abracei ele. E aí ele falou, vai ficar tudo bem, mãe, tudo fofo. Nossa, foi irado. Foi maravilhoso. E realmente, assim. E o lance do aterrar. Aí, eu acho legal falar que foi o lance do aterrar, porque minha filha nasceu no chão e não na água. Não, na água. Nasceu grounded, né? Foi realmente esse movimento de presença, de ancoragem. Acho que é isso que ela me trouxe bastante. Aí, o que aconteceu? Dor. Dor, as coisas foram intensas. O meu parceiro que... Eu acho que ele foi tão... ele foi tão fofo, na verdade, durante o processo. Não, porque ele parecia muito calmo, assim. Ele parecia muito calmo. Porque ele estava preparado, ele sabia o que estava acontecendo, assim, na teoria. E ele conseguia perceber ali também, né? Ok, tá, isso tá acontecendo. De vez em quando ele me olhava e falava, tudo tranquilo. Mas ele tava muito na paz. Presente, né? Tava presente. Eu acho que isso é muito importante, gente. O parceiro fazer parte desse processo, ou o parceiro, ou a parceira, ou, né, enfim, a pessoa que você vai co-parenting, ou o que for esse arranjamento familiar, é importante estar junto, porque também vai saber como lidar naquele momento, que é um momento, sim, de tensão para todo mundo. Então, eu acho que a informação... Eu não sou muito daquela que ignorance is bliss. Deus é mais. Não, informação é poder. Conhecimento é poder. Então, quanto mais informado e mais conhecimento a gente tiver nesse momento, é legal. Por que não saber, sabe? Não, ele sabia muito bem, ele estava preparado, ele sabia muito bem quando se calar, quando você precisava de ficar na sua, quando ele precisava de fazer um carinho, ele oferecia água, ele oferecia chá, então ele estava atento ali, ok, na to-do list do pai. ele tava, heads off. E aí eu sei que foi a hora de ir pro hospital, então, porque já tava com bastante ritmo, eu estava assim, agora vai, eu tô sentindo dor. Só que eu ainda tava naquela que eu conseguia rir, né? Eu tava no momento que eu podia rir ainda. Aí eu me lembro que a hora que eu entrei no carro, eu já tava assim no carro. Chegou torcendo. Já, mas é muito interessante, eu acho que a dor do trabalho de parto é uma coisa tão interessante, porque ela vem, ela te toma e ela passa como se fosse nada, né? E aí, obviamente, isso vai aumentando de ritmo, mas é uma coisa que é muito interessante, porque você consegue, de certa maneira, se preparar. Ah, vai voltar, eu preciso respirar. E aí, respira. Só que aí, óbvio que vai chegar um momento em que isso vai se intensificar, e aí tem toda uma questão hormonal, você vai explicar isso muito melhor do que eu, né? O que acontece ali naquele momento. Mas, pra mim, Aí, outra coisa, a gente foi no hospital, lembra que você foi estacionar? Aí me tinham de estacionar, não sei o que, você deixou a gente na entrada. Aí a mulher me viu, e ela falou assim, me veio com a cadeira de roda. Na hora que ela me viu, eu falei, não, eu não vou, eu vou andando. Ela, você tem certeza? Eu vou andando, e eu andava, eu parava. Eu tenho muito ranço, podem me julgar, mas eu tenho muito ranço da cadeira de roda. Cadeira de roda, só se você for de 4 apoios nela. Agora, sentadinha ali, a pior coisa. A gente vai andando, você quer que o menino saia, não quer? Vai andando, vai demorar 2 horas saindo pra me chegar na sala de parto. Beleza. Vai. O tempo vai ser um amigo durante Eu o precisava trabalho. fazer aquilo porque aquilo era parte do trabalho e eu estava de uma maneira bem ativa naquele trabalho. Assim, eu sinto que muito do meu empoderamento
do empoderamento que os meus filhos me deram bem dessa possibilidade de fazer o trabalho como algo que te traz completude, né? Porque você estava ali, você estava fazendo aquilo. E sair caminhando e ir de encontro àquele momento, eu acho que fez com que eu me sentisse mais empoderada, assim. E o Garri entender isso muito bem também, e tá ali, me apoiar e levar o tempo que for. Aí a gente chegou lá em cima, na sala de parto, e eu preparado pra ter mais uma criança na água, né? Só que não! Você chegou a entrar na banheira? Agora eu nem lembro. Eu entrei, e aí esse momento que eu queria falar que ficou muito guardado no meu coração foi que aquele momento eu comecei a sofrer, porque, gente, vamos lembrar que eu tava fraturada, né? Que a gente não sabia. Então a dor ali começou a ficar muito, muito forte, porque eu não, como eu fraturei esse lado da minha bacia, isso aqui tava esticado, né? Tava aberto, então tava uma fratura esticada, aberta. E eu não conseguia mais me movimentar e ficar em pé, porque, enfim, o peso e a dor. Aí eu me lembro de entrar, eu entrei uma vez na banheira. É muito bom porque relaxa muito, assim, a contração. Eu me lembro de ter uma sensação muito boa sempre de estar na água. Só que pra mim o que aconteceu foi que abaixava a minha pressão bastante. Eu tive isso no primeiro parto também, a água muito quente abaixa a minha pressão. E olha que no parto a água não é muito quente, porque a gente é um banho de dilatação. Então normalmente a gente controla muito bem ali a temperatura. Porque o bebê não pode. Se a água estiver muito quente, até os batimentos cardíacos do bebê vai aumentar. Vai lá. Então a gente ali tá controlando bem a temperatura. Então era a sua percepção. Era a minha percepção. Eu não sou uma pessoa que toma um banho muito quente, por exemplo. Então, pra mim, aquilo. E eu tenho uma pressão baixa normalmente. Então, o que acontecia é que me relaxava demais. E aí eu perdi essa coisa, essa parte que também eu acho que é muito necessária no parto, que é a gana de fazer aquela criança nascer, tá? Então, isso era muito importante. Então, eu me lembro que daí, na segunda vez que eu tentei entrar na água, eu já tava assim, eu já não podia mais. E eu me lembro de olhar pra você e falar bem isso, Taine, eu não aguento mais, eu preciso que isso acabe. E aí você me olha sorrindo, assim, toda serena, e você me diz, é exatamente quando a gente não aguenta mais que dá certo. A vontade certa era de me matar, né? E você sabe que... E foi muito interessante. E aí, volta uma outra coisa. Foi um ano em que eu perdi meu pai, né? Um mês antes de ficar grávida, meu pai faleceu, que era extremamente próximo, a gente era muito próximo. E eu me lembrei dele também nesse momento. E eu imaginei ele com a mão no meu ombro, assim, tipo, vai, filha, você consegue. Então, todo esse empoderamento, todas as pessoas falando, você consegue, você pode, tudo isso. Eu desejo isso pra todas as mulheres. Na verdade, é essa. E você fez isso muito bem. Antes só fui como é que se diz? Esquentada por muita canela. Nós tivemos esse momento também em que a Taine passou um óleo de canela pro meu parceiro passar na... E você deu uma reação péssima. E é muito engraçado, porque a gente tinha passado canela já aqui, a gente já tinha passado uma gotinha de canela em casa e não deu nenhuma reação. Agora e lá, na hora, tipo, foi como se fosse fogo. Foi. E o Garri também, reikiano, né? Botou Mas fogo. Provavelmente foi isso, foi a energia e tudo ali. Foi como se a gente fosse colocando fogo nas costas da Jéssica. E foi aí que eu entrei na banheira de novo, e foi aí que você falou, não aguento mais. E aí, nesse momento, quando ela me falou, a Taine me falou isso, eu pensei nessa imagem do meu pai me apoiando. Pensei, eu preciso sair daqui, isso aqui não é o que eu tenho que fazer. Eu preciso sair dessa água, e eu preciso fazer algo que eu não fiz até agora, que é... Vamos lá, força, vamos botar esse bebê pra fora, vamos gritar. Eu não tinha gritado, eu não tinha feito nenhum som. E, inclusive, escutei a Clara Nunes de novo tocando e falei assim, agora. E eu comecei a gritar. E a garganta tem uma conexão com o útero, né? A garganta tem uma conexão muito forte com o útero. E foi ali que o negócio começou. E aí eu senti. E depois a Carol, inclusive, que era a... Como que a gente fala em português? A Sajfã? A enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra que estava acompanhando o parto junto. Ela me falou depois, quando eu passei lá, que durou 6 minutos. Tá? Do momento que você saiu da banheira e que você mudou de atitude. Exatamente. E aí eu saí da banheira, me levantei e falei assim, agora! E eu só fui e eu coloquei as minhas mãos na cama
E ajoelhou ali no E chão. só fiz força, eu falei, agora vai, é isso. E eu senti que era o momento, é incrível, porque, gente, eu não consigo explicar pra vocês como é que você sabe. Porque antes você acha que é, mas é isso, é entrega. Entrega até o momento em que você vê, eu não aguento mais. Acho que é o momento de virar o jogo, de certa maneira. E foi isso que eu fiz, e pra mim gritar ajudou muito. Foi realmente tipo, vamos botar pra fora, porque essa força da garganta também é a força de expulsão e, né, de liberação. É o que eu falo, que a hora que a leoa, que a mulher solta a leoa mesmo, que você deixa o negócio acontecer. E tem muita mulher que fica assim, não, tem que eu falo botar. assim, ó, vai chegar um momento em que você tem que soltar isso. Sabe, e é isso que me faz pensar, inclusive quando a gente tá falando dessa tatu, é isso, é essa flor selvagem que não pede licença, e sou eu inteira gritando aqui de dor. O Garry depois ele veio me falar, meu parceiro, que achou aquilo uma coisa, ele falou assim, não, c'est vrai que c'est le plus fantastique, c'est la chose plus fantastique do mundo. É a coisa mais fantástica do mundo, isso que vocês fazem, ele me falou. E aí aí empurrei. Foi muito rápido. Aí esse bebê nasce dentro da bolsa. Porque tem isso que é importante falar. A minha bolsa não rompeu, gente. E eu fiquei até o fim. Gente, esse bebê não vai nascer porque a bolsa tem que romper, mas tá certo isso? E você e a Carol me olhavam, tá tudo bem. Tranquilo. Tem bebê que nasce na bolsa. E eu só acreditei naquele momento ali, porque até então eu tava encucada. E tava filmando, ainda por cima eu falei assim, a cabeça vai vir, puf, telefone. E tava eu e a parteira, uma se olhando assim, tipo assim, você consegue filmar, né? Aí ela, não, vem daqui que dá pra filmar. O bebê saindo da bolsa, a gente acha né? isso tão espetacular, é tão lindo. E é tipo assim, deixa a natureza ali acontecer. E você tava muito encucada mesmo com isso. Essa bolsa. Eu tava. Ela foi Porque é raro, né? Não é uma extremamente raro, é extremamente raro. Mas no caso dela foi só a cabecinha, né? A cabecinha saiu dentro da bolsa, depois logo explodiu, cruzou o braço passar. Mas foi assim, muito, muito rápido, muito rápido. E aí, o cordão, que era desse tamanho. Minúsculo. Cordão, o menor cordão, é grosso, né? E minúsculo. Isso também foi. Eu acho que isso foi lindo, isso foi foi de uma poética pra mim, o fato dela estar tão próxima de mim, porque ela não alcançava no chão, né? Eu tava na cama e não tinha, o bebê não alcançava. Você tinha que pegar e o Garry, meu parceiro, teve que vir e cortar já, porque era muito curto. Não tinha nem como pegar o bebê aqui. Não tinha. E essa conexão tão grande, e essa força, sabe? Eu acho que ela me trouxe a mensagem que foi: quanto mais você estiver conectada com o seu corpo, e quanto mais você confiar e você dar espaço também para a natureza agir, mais empoderada e poderosa você se torna nessa vida. E é a partir disso que você pode, então, empoderar outras pessoas. Eu acho que essa foi a maior mensagem desse parto pra mim. Foi exatamente isso. E aí, depois tudo... Ela também, uma bebê calma, né? Gente, um anjo, calma. Aí, eu não sei se você quer já passar e falar talvez do trabalho de parto ou... Do trabalho de parto, não, me desculpa. Do pós-parto. Do pós-parto. Vamos dar uma palhinha do pós-parto. Não é o objetivo da gente contar tudo, não. Talvez a gente faça depois um outro episódio, mas vamos dar uma palhinha do pós-parto. Porque até assim, como é que você descobriu depois que você estava fraturado? Porque no pós-parto você continua com dor. Verdade. Olha isso. Aí... A promessa normalmente é, gente, depois que o parto passa, a dor passa. No teu caso, não. Exatamente. Na verdade, o maior sofrimento começou ali depois, gente. Porque eu lembro que eu vim muito rápido no pós-parto. Eu te fiz uma massagem, fiz o rebozo em você pra fechar os ossos. E mesmo assim, você continuava com muita dor. Sim, muita dor. E aí, então, um mês depois, foi quando eu consegui sair de casa pra ir fazer esse exame. Eu consegui fazer, então, uma ressonância magnética. E a gente descobriu que eu tinha fraturado a hélice esquerda do meu sacro. Então, né, a gente tem a até aqui. E o cóccix, que estava ainda meio deslocado, mas enfim, isso era mais a mobilização. Só que aí, gente, foi aí que eu perdi a minha mobilidade. Porque aí a gente, então, tá sem dormir, bebê amamentando, se recuperando, tudo mais. Aí eu comecei a perder realmente minha mobilidade e perder os meus músculos. E aí a coisa foi ficando complicada. Então, o pós-parto, pra mim, eu acho que tem muita gente que... E aí tem um lance que eu achei muito importante falar sobre o pós-parto, que é o lance mental. O pós-parto é mental, né? Eu acho que o mental pega ali, não é difícil a gente ver pessoas que têm depressão pós-parto.
Depressão severíssimas, às vezes. Né? Exatamente, porque eu me lembro de ter me sentido realmente muito mal. Inclusive, ontem eu tava falando com o Garri, a gente tava celebrando os 2 anos juntos, e ele me falou, nossa, eu me lembro de você estar muito mal, mesmo, sabe? E aí perdi a mobilidade e tal. E a sorte que eu tinha um bebê que era calmo, que se não fosse isso, eu nem sei como é que eu teria conseguido gerar. Lembrando também que a gente tava muito só nós dois, né? Sem a família ao redor e tal. Inclusive, a gente teve um apoio muito legal da enfermeira obstetra que vinha lá em casa, você. Isso também, gente, essencial. Acompanhamento, assim, pós-parto. Porque é que nem eu falei, é o mental. A gente se sente muito sozinha, a gente se sente muito vulnerável, o corpo não responde. Porque, enfim, tá se recuperando. E precisa de tempo, né? E aí, de novo, vem aquele problema. A gente quer que, não, seja pra ontem. Assim. Mas demorou ali 9 meses pra aquele bebê ficar pronto. Demorou milhões de horas pra aquele bebê sair. Aí a gente quer que em 2 meses o corpo esteja perfeito. Ah, não volta. Ou você tá quanto tempo pós-parto? A gente vai quase fazer 1 ano, Milk. Quase 1 ano, é. Como é que você se sente de uma escala de 0 a 10 de ok, estou recuperada? Eu vou dizer que uns 7. Tá bem. Uns 7, porque eu consegui, enfim, eu fiz uma restabilização do core também. Eu fiz coisas pra me ajudar a sair daquela situação, porque eu realmente fiquei muito depressiva. Eu ainda estou lidando com isso. Por isso que eu digo, hoje eu tô no 8 até. Mas tem dias que eu tô no 3. Isso ainda oscila muito. Eu ainda estou amamentando, o meu bebê, ela ainda acorda de noite, então não é só a gravidez, né? Tem todo esse. Acho que agora eu me sinto que eu tô mais voltando pro meu corpo também enquanto mulher, e tudo isso acaba voltando mais nesse momento. Agora, 1 ano depois. Leva tempo. Leva e é normal. tempo. E é bom, porque o tempo te ensina coisas. Tem coisas que só o trabalho do tempo pode fazer. Se eu tivesse passado por tudo aquilo em 3 meses, eu não teria aprendido metade do que eu aprendi em 1 ano, que são coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Aliás, é isso. Pra ir fechando aqui, eu acho que qual mensagem você deixaria pra uma grávida que tá com medo? Porque a gente explorou muito aqui o medo. O medo. E às vezes talvez ela nem sabe do que exatamente ela tá com medo. Qual seria a sua mensagem pra essa grávida? Compartilha. Acha uma pessoa, acha alguém, uma maneira de você compartilhar esse medo, mesmo que você não saiba nomear. Mas compartilha esse sentimento, porque compartilhar faz com que você não só se sinta mais amparada e mais segura, mas com que você entenda que isso faz parte de você também. E que você não precisa se sentir vergonha, você não precisa se sentir sozinha, você não precisa passar por esse momento sozinha. Você não precisa. E quanto mais você estiver rodeado de pessoas que te dão espaço para que você possa ser você mesma nesse momento de tantas oscilações hormonais, psicológicas e corporais, compartilhe aquilo que você sente. Não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de ligar, não tenha medo de dar o passo. Mesmo que você ache que não é tão importante, faça, porque esse é o seu momento. Esse acho que é o momento, assim, eu me senti muito, as 2 gravidezes, eu me senti como uma rainha. De estar portando uma vida, gente. E isso é o trabalho mais incrível que se possa fazer. E óbvio, tem pessoas que vão escolher não passar por isso, não fazer isso, e tá tudo bem. Cada um tem a sua própria missão, a sua própria história, os seus próprios desejos. Mas eu acho que é isso. Compartilha o medo. Não compartilha só as coisas boas. Compartilha. E limites. Ponha limites. Não tá com vontade de ver gente hoje? Não veja. Quer dormir? Durma. Quer comer? Coma. Seja você mesmo. Aproveite para ser você mesmo. Você tem uma boa desculpa. Exatamente. Usa essa carta como desculpa. Eu acho que é isso. Aproveite para ser você mesma, para ser você inteira, desorganizada, organizada, bonita, resfriada, em pé, deitada, não sei. Seja você mesma na sua totalidade. Não. Gostei muito. Mas, gente, acho que a gente vai terminar, senão esse episódio vai ficar muito longo. Como se deixar, a gente fala durante horas. Sim. Eu amei. Eu espero que as leoas que estejam nos assistindo ou nos ouvindo também tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, tenham sentido que, ok, é normal sentir o que eu tô sentindo, eu não tô sozinha, posso pedir ajuda, estamos aqui pra isso, existem milhões de doulas aí no mundo pra isso, se você quiser
pode me contactar. Eu faço consultorias online express, então são consultorias bem individualizadas e que a gente faz ali. Você paga por minutos que você usa. Então, qualquer lugar. Tem vezes que eu tô no carro e é alguma coisa urgente, a gente para e a gente faz uma consultoria online express pra resolver justamente essas questões que vêm ali meio que do nada, em que a mulher não sabe nem com quem conversar, às vezes. Exatamente. Ainda não tem aquela pessoa com quem você se sente segura pra se abrir, pra falar sobre isso. É porque às vezes você precisa de alguém de fora, né? Eu acho que isso também é importante. Às vezes, se você não consegue chegar pro seu parceiro, pra alguém da sua família, por N motivos, né? Sem, enfim, nenhum julgamento em relação a isso. Às vezes precisa de alguém de fora. É isso. E às vezes alguém que tem uma visão profissional mesmo. Exatamente. E não é só alguém de fora que, sabe, aleatoriamente caiu. Não. Procura também pessoas que tenham uma certa experiência dentro daquilo que você vai compartilhar. Então, eu acho que a Dola vem exatamente como essa pessoa perfeita para dar esse apoio nesse momento que é tão necessário para todas nós. Mesmo quando a gente se sente bem confiante. Eu acho que chega, depois você vê que não é bem assim, mas... Para os momentos de confiança, para os momentos de falta de confiança, eu recomendo. Que bom que você recomenda, né? 2 vezes, 2 gestações, 2 dolas diferentes. Isso é bem gostoso. Manda um beijo pra tua doula também lá no Brasil. Vamos marcar ela aqui embaixo desse vídeo pra ela compartilhar, espalhar aí amor de doula pra todo mundo. Porque o meu objetivo aqui é trazer histórias reais, de partos reais. Esse daqui, no caso, foi uma história bem linda que aconteceu no caso, como ela esperava, como você sonhava, apesar das dificuldades, né? E de ter ali um fator desconhecido de dor. No final das contas, correu tudo bem, você saiu desse parto empoderada, sentindo que você foi respeitada, que você tomou as suas próprias decisões. Então, esse daqui é um relato bem lindo. Óbvio que vão ter outros relatos aqui que eu vou trazer, que a mulher também vai compartilhar que não foi como ela imaginava, e tá tudo bem. Então, esse bate-papo com a Dola não vai ser só todo rosa, vai ser cru, então fica comigo para os próximos episódios. Obrigada, Angélica. Obrigada a você por ter escutado tudo de novo. Por ter vivido esse junto. Obrigada mesmo, foi um prazer compartilhar esse momento da minha vida com você. Obrigada. E é isso. Então, beijão e até o próximo bate-papo com a Dola.